Olá, aqui é Mariana Ornelas do Papo de Organização e hoje eu vim aqui para te contar como está sendo essa experiência e desafiar a fazer R$ 1.000 de renda extra no decorrer desse mês de novembro. Então eu vou te contar 4 estratégias que eu usei e que você também pode usar. E eu vou te contar aí como você pode se organizar com relação a cada uma dessas estratégias, beleza? Fica comigo aqui. Então, antes de eu falar tudo que eu tenho para falar, já vai se inscrevendo aqui no canal. Já dá logo o seu like aqui no vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante o que eu tenho para te contar. Tudo bem? Vamos lá? Eu estipulei que no decorrer deste mês de novembro, eu pretendo estar fazendo R$ 1.000 de renda extra. É isso aí. Eu amei que todo mundo tá super me apoiando. Sempre que eu pergunto, e aí, gente, você acha que eu vou conseguir? Sempre a galera me apoia e eu tô, super feliz porque vocês estão acreditando no meu potencial, não é mesmo? Então vamos lá. Como que eu fiz com relação a essa meta? Bom, quando você estabelece uma meta, principalmente assim, de faturamento, de receber, que é uma coisa que você precisa daquele dinheiro no determinado período, normalmente é um valor alto, que quando você olha para ele, você fala, poxa, como que eu vou conseguir todo esse dinheiro se normalmente eu não faço esse dinheiro todo? Então, a maneira mais simples e a maneira mais legal com você mesma que você pode estar utilizando é fracionar essa grande meta em pequenas metas. E foi isso que eu fiz. Eu peguei a meta de R$ 1.000 e dividi por semana. Então, se eu tenho que fazer R$ 1.000 em um mês, e o mês tem 4 semanas, então eu tenho que fazer R$ 250 por semana. E assim fica bem mais fácil de vislumbrar aí a realização dessa grande meta que é os R$ 1.000. Então, se eu tenho que fazer 1.000, mas eu divido esse 1.000 em 4 frações de 250, é bem mais alcançável, é bem mais fácil de conseguir. Bom, esse é o primeiro passo. Depois disso, vem quando você começa a definir quais serão as estratégias. E a minha ideia, na verdade, é conseguir te apresentar várias coisas que eu conheço do mundo de renda extra, para que você também possa se inspirar aí do outro lado. Algumas coisas eu vou fazer porque super fazem sentido na minha vida, outras coisas eu vou te sugerir para que você possa conhecer e que talvez você se identifique mais com aquela renda extra. Por exemplo, não adianta nada eu falar que eu vou prestar determinado serviço para alguém se eu não tiver aquela expertise, se eu não tiver aquele conhecimento para poder prestar aquele serviço para alguém, tá? Então, você tem que analisar aí qual o tipo de renda extra vai se adequar a você, assim como eu tô analisando. Eu, né, que tô me colocando aqui como cobaia, meu objetivo é falar para você as mais variadas tipos de renda extra que existam, beleza? Então vamos lá. A primeira semana eu tinha que bater R$ 250. Será que eu bati a meta de R$ 250 da semana, da primeira semana de novembro? E eu vou te contar aqui quais foram as estratégias que eu usei para conseguir isso. Só na primeira semana eu consegui faturar o valor de R$ 400. E é impressionante o quanto que isso nos empodera, né? Porque até você começar a fazer algum tipo de renda extra, você acha que não tem condições nenhuma de faturar além daquilo que já tá certo no seu mês. E aí, quando você começa a fazer isso, dá um gostinho maravilhoso de ver o dinheiro entrando. E o dinheiro, ele é um meio, né? O dinheiro, ele é um meio da gente alcançar aquilo que a gente quer. A gente não come se a gente não tiver dinheiro, a gente não veste se não tiver dinheiro, a gente não realiza nossos sonhos, não paga nossas contas. E é isso aí, a gente precisa de dinheiro. Então, encontrar maneiras inteligentes da gente conseguir dinheiro de maneira honesta é sempre muito legal. Então, renda extra aí é uma das melhores estratégias para quem está querendo organizar e equilibrar a sua vida financeira, tá bom? E eu vou te contar aqui algumas das estratégias que eu utilizei esse mês. Vamos lá.
Primeira de todas, eu compartilhei com vocês lá no Instagram do Renda Extra da Mari. A primeira estratégia foi fazer brigadeiros para vender. Bom, brigadeiro, algum doce, bolo, outros doces também, não só o brigadeiro, pode ser um brownie, pode ser uma palha italiana, sei lá, qualquer doce que você tenha alguém já te falou que você faz um doce daquele gostoso, ou você já fez, e você sabe que tem potencial para fazer, então você pode estar definindo aí que vai fazer no decorrer de um mês, ou vai passar a fazer por um determinado período até organizar suas contas, ou porque você estipulou alguma meta, você quer fazer uma viagem, você quer muito viajar, mas com a grana do seu trabalho, do seu emprego, não tá sobrando, não tá rolando. Então você pode sim pegar e falar, não, eu vou fazer essa renda extra porque eu quero alcançar um valor X em dinheiro para realizar esse sonho, esse desejo. Então, renda extra te possibilita inúmeras coisas, tá? Inclusive, se você tem o sonho de fazer a sua reserva de segurança, se você quer começar a se preparar para o seu futuro. Então, renda extra, ela é importantíssima para qualquer etapa da sua vida, beleza? E aí, se você definir que vai fazer algum doce ou alguma coisa salgada, enfim, alguma coisa de cozinha, de culinária, e você vai colocar a mão ali para fazer, eu vou te dar algumas dicas agora sobre isso. A primeira dica é, bom, eu vou falar aqui brigadeiro porque foi o que eu fiz essa primeira semana, beleza? Primeira coisa, contabiliza os custos de material que você vai utilizar. Então, pega aí, o brigadeiro, o que que usa, né? É o leite condensado, é o chocolate, né? Chocolate em pó. Eu não uso Nescau, eu uso um outro, então é um pouquinho mais caro. Manteiga, aí forminha, né? É basicamente isso que você vai precisar para fazer aí os seus brigadeiros. Contabiliza todos os custos. E aí você vai saber, bom, para essa receita eu usei essa quantidade de material e eu gastei esse valor, certo? Depois você vai precisar contabilizar aí a sua hora. Você precisa acrescentar nesse custo aí a sua hora. Então, se você levou aí umas 2 horas para fazer brigadeiro, como é que você vai saber a hora que você vai colocar aí? Bom, em média, a hora do brasileiro, ela custa mais ou menos, em média, tá? Uns 10 reais. Então, se você gastou 2 horas, você pode acrescentar aí no custo que o valor de 20 reais, beleza? Então, você acrescenta aí o custo do material mais o custo da sua hora, o tempo que você gastou para fazer aqueles doces, aquela renda extra. E aí, você vai dividir o valor final pela quantidade que rendeu. Então, assim, se rendeu 100 brigadeiros, aí você vai dividir. Eu gastei 40 reais, né, contando com tudo, e deu para fazer 100 brigadeiros. Então, você vai dividir 40 reais dividido por 100. E aí, você vai chegar a um valor que é o seu valor de custo. Aí, você vai comparar o valor que você gastou, o valor que as pessoas costumam cobrar por esse tipo de doce aí na sua região e vai poder aplicar aí o seu lucro, tá? Normalmente se coloca o dobro ou, dependendo do doce, você consegue colocar até mais um pouco do que o dobro do que você gastou. Então, é uma forma de você aí já começar a se planejar para fazer aí um doce e garantir a sua renda extra, beleza? Bom, definiu o que você vai fazer, definiu qual foi o custo que isso te trouxe, certo? E aí você vai precisar fazer uma outra definição. Você vai precisar definir quanto você quer ganhar com esses brigadeiros. Quanto você precisa faturar no mês com essa venda. Então, assim, se a sua única estratégia de renda extra vai ser fazer esse doce, então você precisa pensar assim. Digamos que a sua meta seja igual à minha. Eu defini que queria fazer R$1.000 esse mês. Se eu definir que vou fazer R$1.000 e o meu doce que eu decidi que eu vou fazer, e eu descobri que eu consigo lucrar com o meu doce o valor de R$1, então significa que eu vou precisar fazer 1000 vezes aquele mesmo doce dentro daquele mês para faturar os R$1.000 que eu preciso, certo? Porque
Eu não posso contar com aquilo que eu gasto para fazer, mas eu posso contar com o meu lucro. Então, se eu ganho aí a diferença, né? Eu ganho R$1 em cima de cada doce que eu fizer, um brigadeiro ou o que for, eu vou pegar esse R$1 e vou colocar ele dentro do valor que eu preciso. Então, se eu preciso fazer R$1.000 de renda extra no mês e o meu doce me dá um lucro de R$1 por mês, então eu vou definir aí quantos doces eu preciso fazer para bater a meta. Tendo esse número, eu fraciono, igualzinho a meta, eu faço com a quantidade de doces. Se definiu que eu tenho que fazer 1.000 doces no decorrer do mês, 1.000 é um número muito grande de doces. Mas se eu fraciono e coloco que eu preciso fazer 250 doces por semana, fica um pouco mais fácil. 250 brigadeiros não é uma coisa que você tem tanto trabalho assim para fazer, certo? Dá um pouquinho de trabalho, você tem que enrolar, tudo mais, mas não é algo impossível, não é verdade? Então, você tem que aí definir, você tem que ter todos esses números na sua mente. Quanto você quer fazer, quantos você precisa fazer para alcançar aquele número, e aí você divide pela quantidade de semanas ou por dia também. Por exemplo, se você sai para vender todos os dias, poxa, eu preciso fazer por dia X número de... Eu preciso vender por dia X número de brigadeiros para que eu volte para casa feliz. Por que é legal ter esses números em mente? Quando você não tem nenhuma meta, nada a alcançar, a sensação que dá é que você vai estar meio perdida no meio dessa renda extra. Primeiro que você vai pegar o dinheiro, vai enfiar no bolso, você sentir fome na rua, vai comer alguma coisa e você não vai mais ver aquele dinheiro. Você vai achar que aquela renda extra não está funcionando. Isso aconteceu muito comigo no passado. Quando eu sempre fui de fazer alguma renda extra. E aí, no final das contas, a gente não via o retorno daquela renda extra. Por quê? Porque a gente não estipulava uma meta, não estipulava, não definia que, não parava para olhar aquele dinheiro. Todo o dinheiro que eu faturei agora dessa primeira semana, eu coloquei no mesmo local. E ali eu consigo ver aquele meu bolinho de dinheiro crescendo. Isso dá um certo prazer, sabe? E aí você vê a realização acontecendo. Então, se a sua única estratégia vai ser vender esses doces que você determinou, você já sabe como você tem que fazer. Defina aí a quantidade de doces que você vai precisar vender por dia ou por semana, para que você consiga ter dimensão se está realmente batendo a sua meta ou não. Ah, e outra coisa muito importante, defina, antes até de você começar a fazer os doces, qual vai ser a sua estratégia de venda. Ah, eu vou aproveitar que eu vou para o trabalho, e no trabalho eu vou oferecer para as pessoas. Ah, não, eu vou para a faculdade, na faculdade eu vou oferecer para as pessoas lá. Ah, não, eu vou nos comércios ao redor da onde eu trabalho, ou da onde eu estudo, ou da minha região, da onde eu moro, e eu vou oferecer aquele produto para que eu deixe ali por consignação, ou que ela me compre aqueles produtos para que eu consiga vender, né? Então, assim, você tem que definir qual vai ser a sua estratégia de venda. Porque, especialmente nesse caso de doce, a estratégia não é só fazer. É realmente necessário pensar como você vai conseguir vender. Se você consegue fazer, mas não consegue sair para a rua para vender, não vai adiantar, vai ficar com doce empacado dentro de casa. Então, pensa também nisso daí, para que as coisas realmente possam dar certo para você, beleza? A segunda estratégia que eu vou compartilhar com você é o desapego. Bom, desapego não é nenhuma novidade, mas é muito importante reforçar aqui o quanto desapegar pode ser impactante na hora de você fazer aí a sua renda extra. A verdade é que a gente acumula muita coisa dentro de casa que a gente acha que precisa ter dentro de casa. A gente acha que precisa ter todas aquelas coisas guardadas, porque em algum momento a gente vai usar. Mas a verdade é que tem muita coisa guardada ali que a gente não vai usar, que a gente não usa há 1 ano ou mais. E aí, fui fazer isso. Fui buscar na minha casa o que é que eu tinha ali guardado, que poderia ter valor, né? Que fizesse diferença aí para alcançar a minha meta de renda extra e desapegar. E não é que eu encontrei uma opção de coisa?
a sensação que eu tive foi da minha casa ficar mais leve, sabe? Da minha vida ficar mais leve. Porque por mais que eu me considere uma pessoa super desapegada, tinha algumas coisinhas que eu tinha um certo apego emocional. E aí, quando eu olhei para elas e falei, poxa, sei lá, tinha coisas que eu não usava há pelo menos uns 3 anos, ou até mais do que isso. E eu falei, nossa, tenho um filho de 5 anos, eu acho que desde que ele nasceu, alguma dessas coisas não eram utilizadas. E aí, que adianta, sabe? Talvez se essas coisas estivessem sendo utilizadas por uma outra pessoa que pudesse pagar por elas, que pudesse comprar essas peças e tá sendo feliz por utilizar aquilo, seja melhor do que ficar comigo aqui guardado, perdendo valor. Então, eu criei coragem e desapeguei. E aí, na hora de desapegar, o que eu fiz? Eu olhei para minha peça, analisei, né, de maneira imparcial, se aquilo realmente teria algum valor, analisei se estava em bom estado, como que tá aquilo ali, se alguém poderia se interessar por aquelas peças, e comparei com o preço delas vendendo novas na internet. Então eu fui lá, pesquisava, colocava o nome do objeto, aí aparecia no Google mesmo, aparecia ali aquele objeto sendo vendido em vários sites, em várias lojas diferentes, e ali eu tinha uma noção de preço daqueles objetos. E aí, a partir do preço, né, que eu vi ali, sendo vendido novo, o estado em que eu tinha aquela peça ali comigo, eu pude definir aí o preço, tá? Uma coisa que eu vou te falar é um desapego. Então, não adianta você querer lucrar muito em cima dos seus desapegos. Não seja coerente, né? Se você tem coisas que realmente custaram muito quando você comprou, compara com o preço de agora, né? Porque também não adianta querer comprar só comparando ao preço que você pagou. Tem que comparar com o preço que a pessoa poderia pagar naquela peça hoje em dia, né? Com o preço de novo, de uma peça nova. E aí compara e define um preço que seja justo, tá? Quanto mais justo o preço for, melhor para você. Você vai vender mais rápido. E a pessoa que comprar vai comprar sabendo que fez um bom negócio. Não tem nada melhor do que comprar sabendo que você comprou e fazendo um bom negócio, não é verdade? Bom, agora defini que eu quero vender. Agora, como que eu vou vender? Só falar que quer vender já tá bom? Claro que não, né? Primeiro, eu comecei anunciando em grupos. Tem alguns grupos do Facebook, especialmente, né? Que são muito bacanas para você fazer uma renda extra. Grupos onde você faz seu álbum, onde tem algumas regras. Então, são grupos legais. Só que eu vou confessar que o local onde eu moro não me favorecia dentro desses grupos, porque a grande maioria é de uma outra região. Então, para fazer entrega era bem complicado. Aí, mesmo assim, eu ainda fiz venda por esse grupo. Mas o lugar que foi certeiro e que eu vou te recomendar agora para fazer isso, para usar essa estratégia, porque é venda na certa, é o Marketplace do Facebook. Gente, que lugar maravilhoso de você vender. Eu postei no Marketplace e em questão de 2 horas, juro pra vocês, 2 horas. Em 2 horas eu vendi, sei lá, 80% de tudo aquilo que eu tava colocando à venda. Foi muito rápido. Eu fiquei enlouquecida com o telefone na mão, cada hora uma pessoa me chamava. E aí já fui lá combinando as entregas. E quando eu vi, pronto. Tudo entregue para as pessoas que realmente desejavam aqueles itens. E o que é mais legal de quando você coloca alguma coisa sua para vender e tem procura, é que você realmente aquela ideia de que, poxa, tenho coisas guardadas que não estão sendo valorizadas, você percebe aquilo na hora. Que aquelas coisas que as pessoas gostaram tanto quando viram vendendo e quiseram com tanta rapidez, com tanta vontade, eram coisas que estavam simplesmente intocadas no meu armário. Olha que legal saber que hoje outras pessoas estão utilizando aqueles objetos e não vão comprar objetos novos. Elas vão utilizar algo que foi bom para mim por um tempo e agora vai ser bom para elas. Isso é bem legal. Eu também cheguei a anunciar no Instagram, mas eu confesso que eu não montei nenhuma estratégia de venda no Instagram. Então, você pode testar aí, talvez criar um perfil só para desapegos, ou, enfim,
Tem como você também conseguir vender aí pelo Instagram, mas eu confesso que eu não investi muito no Instagram. Apenas mostrei ali o que eu estava desapegando, até porque eu estou compartilhando com vocês todo o passo a passo dessas rendas extras. Lá no Instagram, Renda Extra da Mari. Então, se você ainda não tá lá, vai lá seguir no Instagram também. Além do meu Instagram, Papo de Organização, segue também o Renda Extra da Mari, onde eu tô dando ali as dicas específicas somente sobre renda extra, beleza? Então, assim, dentro das estratégias, das plataformas que eu utilizei para fazer minhas rendas extras até agora, o Marketplace do Facebook foi a melhor de todas, disparado, tá? Então, eu recomendo que você utilize aí. Não é a primeira vez que eu usei o Marketplace, eu também já havia utilizado num outro momento de desapego meu e também tinha vendido muito rápido. E eu confesso que dessa vez eu estava subestimando o Marketplace, mas ele me surpreendeu mais uma vez, super aprovado. Uma outra estratégia para você fazer aí uma renda extra é você oferecer o seu trabalho de freelancer. Então, assim, eu não sei quais são as suas expertises, que tipo de serviço você pode prestar para uma outra pessoa, mas se você tem alguma coisa aí que você pode fazer, que pode voltar para você como uma renda extra, eu te aconselho a oferecer aí o seu trabalho de freelancer. Então, assim, se você talvez não atua como fotógrafa ou fotógrafo, mas tem a câmera, já teve alguma experiência, você pode oferecer o seu trabalho de freelancer. Se você, como o meu marido, é técnico de informática, tem conhecimento nessa área, pode oferecer aí o seu trabalho de reparo de computador, talvez reparo de celular, impressora. Tem várias coisas, né? Também tem coisas remotas que podem ser feitas, né? Por exemplo, tradução, desenvolvimento web. Nossa, tem muitas coisas que podem ser feitas que às vezes nem precisa de você ir até o local. E outras que precisa, como um trabalho de diarista, um trabalho de pedreiro, de eletricista, de faz tudo. Então tem várias coisas que as pessoas podem fazer aí para gerar renda extra, oferecendo o seu trabalho como freelancer, ou seja, oferecendo o seu trabalho sem criar ali nenhum vínculo empregatício para isso, tá? Então, existem alguns sites e aplicativos que tornam mais fácil o encontro entre o freelancer e a pessoa que procura pelo freelancer. Então, eu vou te deixar aqui 3 dicas, tá? Mas existem vários outros. Eu te sugiro pesquisar isso no Google, que você vai achar facilmente. Mas eu vou te dar 3 dicas aqui de aplicativos e sites que você pode se cadastrar. Eles são pagos, não é gratuito. Mas se você quiser investir aí nisso e garantir aí uma renda extra legal todo mês, se você tem a possibilidade de oferecer o seu trabalho, algumas coisas, por exemplo, se você fizer um trabalho por semana, será que já não dá uma melhorada no seu faturamento no final do mês? Provavelmente sim. Então, dá uma olhadinha aí, o que você pode fazer para uma outra pessoa que vai resolver o problema dela. Porque a venda nada mais é do que você resolver problemas para outras pessoas. Se você tem a capacidade de resolver aquela dor, aquele problema que aquela pessoa tem, por que não oferecer o seu trabalho, né? Um dos aplicativos que eu vou te recomendar aqui, né, site que você pode se cadastrar, é o Jet Ninjas. O Jet Ninjas, ele tem desde pedreiro, eletricista, diarista, até psicólogo, advogado, enfim. Os mais variados serviços estão sendo oferecidos lá e você pode lá oferecer o seu trabalho também. Um outro aplicativo, site, é o Workana. Esse é mais voltado para serviços remotos, como desenvolvimento web, traduções, criação de vídeo, de logo, consultoria, tudo que você não precisa ali necessariamente ter contato com o cliente. Você pode estar oferecendo o seu trabalho nesse site. E por último, o Freelancer, que ele é um dos maiores sites do mundo com relação a isso. E você também pode oferecer ali serviços de design, de engenharia, serviço judiciário, redação, tradução, uma série de coisas. O ideal é você entrar, ver como é que funciona o site, conhecer ali, procurar saber como que funciona. Alguns têm algumas coisas assim específicas, tem até umas brincadeirinhas que rolam lá dentro. Então é bem legal você parar para conhecer um por um, tá? Então tem só essas 3 opções, tem muitos outros,
mas eu quis trazer aqui para vocês algumas opções para que vocês saibam que sim, tem como você encontrar o cliente que está precisando do seu serviço. Porque muitas das vezes a gente acha que na minha região ninguém procura por isso, porque realmente, talvez na sua região, não tenha ninguém interessado naquilo que você pode oferecer. Mas em outro lugar da cidade, em um outro bairro, pode ser que tenha alguém precisando do que você pode oferecer. Mas se você não usar os meios corretos para chegar até o cliente, infelizmente você realmente não vai conseguir nada, beleza? E a quarta dica que eu vou te falar, ela é muito interessante. Eu não sei se você já conhece, mas existe o afiliado do Clube Urb. O site, né, o aplicativo e site de agência de viagens, que é o Hotel Urbano, ele criou uma forma aí de que você que gosta aí de recomendar coisas pela internet, que você também ganha aí uma comissão se você fizer uma venda por eles. Então funciona assim: se alguém comprar um pacote deles de viagem usando o seu link, você ganha uma comissão. E aí, quanto mais comissões você ganhar, melhor para você, né? Eles dão um baita suporte, então assim, tem o site onde você entra, você pode traquear a sua URL, e aí você pode oferecer qualquer um dos pacotes que eles tenham lá no site. Você pode oferecer tudo ali, só utilizando essa opção de traquear a URL, você precisa pegar aquele link para você, cada afiliado tem o seu link, para que para eles possa constar lá quem foi que fez a venda. E aí, sempre que alguém comprar pelo seu link, você ganha comissão. Mariana, mas como que eu vou chegar até as pessoas? Bom, aí você vai ter que usar a sua estratégia. Você pode recomendar para os seus amigos, para as pessoas que avisar, olha, quando você quiser procurar uma viagem, fala comigo. Ou se você quer oficializar mais isso, você pode criar um perfil na internet, dar dicas de viagem e criar talvez ali algum relacionamento com a sua audiência. E através desse relacionamento, você pode oferecer a elas o trabalho de você procurar as opções para elas. Tem muita gente querendo viajar, querendo curtir um pouco e não tem tempo. Não tem tempo para comparar preço, não tem tempo para ficar antenado ali com as promoções. Se você tiver aí um tempo, né, tá querendo fazer uma renda extra, tiver de fato tempo para você parar e se dedicar a procurar pelas pessoas, olha que interessante. Você vai estar ganhando comissão enquanto você faz uma coisa que te dá prazer, né? Eu conheço várias pessoas que adoram programar viagem, que adoram ficar planejando viagem. Tudo bem que elas planejam para si, mas também é legal você poder planejar para alguém e dizer para ela, olha, eu já comparei, esse aqui é o melhor preço, vai por mim, pode confiar. E aí você vai estar aí atuando como um agente de viagens mesmo. E aí ganhando a sua renda extra. Pode ser bem interessante. Bom, é isso. Acabei de compartilhar com vocês 4 estratégias para você conseguir fazer aí renda extra. E olha que eu nem comecei. Tem muitas outras estratégias que eu vou compartilhar com você muito em breve nos próximos vídeos. Acho que no final da próxima semana eu vou voltar aqui para te contar se eu bati a meta da segunda semana, né? Eu já te contei lá no início do vídeo que a meta da primeira semana era fazer R$250 e eu fiz R$400. E, gente, nem foi tão difícil assim. Então, vamos ver se eu consigo bater o restante dessa meta, né? Essa semana a meta já deu uma aliviada, porque eu ultrapassei na semana passada, mas a ideia é não se acomodar, é continuar firme e aí bater a meta com tranquilidade, não é verdade? Bom, é isso, gente. Desejo que você consiga organizar a sua vida financeira, consiga encontrar as mais diferentes estratégias para você resolver seus problemas financeiros, organizar de vez a sua vida e entrar em 2020 confiante de que você vai ter um ano verdadeiramente organizado e pleno na sua vida financeira. Você merece, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.